a série de hoje, Varal de Histórias, Parábolas em Mateus. E isso é uma série que a gente começou semana passada, e a gente separou algumas histórias de Jesus para confrontar o nosso coração, para aquecer o nosso coração e fazer com que a gente mude nossa forma de pensar. Hoje, a gente vai conversar sobre uma história que foi contada foi contada por causa de um certo episódio, tá? Que ocorreu na caminhada de Jesus. Então ele conta uma história por causa de um acontecimento que aconteceu com ele. E se trata do acontecimento do chamado jovem rico. Um cara que tinha muito dinheiro, chega para Jesus, está lá em Mateus capítulo 19, ele chega para Jesus e fala o seguinte, mestre, o que eu posso fazer para ser bom? Jesus fala assim, por que você está me chamando de bom? Só há um bom, que é Deus, que está no céu. Você quer ter a vida eterna? Então você ama teu próximo, e parará, e começa a dar quase 6 coisas para ele fazer, que são, dos 10 mandamentos, os 6 últimos. Que são todos eles de respeito a nós e às pessoas. E o cara fala, mestre, quanto a isso, eu faço isso desde pequeno, para mim isso é sussa, está tranquilo. Aí Jesus fala assim, então vamos aumentar o nível de easy, de médium, vamos para o hard. Então tá bom, então pega o seu dinheiro, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. O que o cara faz? Ele baixa a cabeça, vira as costas e sai andando. Porque ele tinha muitas riquezas. Então, o texto está dizendo que esse garoto, esse rapaz, esse jovem, ele amava as pessoas, ele tentava fazer o bem, mas ele amava mais o dinheiro, as posses que ele tinha, do que as pessoas. E aí, quando Jesus confrontou naquilo que é o centro do amor dele, ele espanou, foi embora. Talvez em algumas igrejas nossas hoje, a gente já fala assim, não, cara, fica aí, o dízimo é gordo, o negócio é bom, fica tranquilo. Mas Jesus não tem meio termo, mano. Se você amar qualquer outra coisa a mais do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Primeiro sou eu, depois outras coisas. E por que isso foi tão confrontador para ele? Porque a riqueza era encarada como bênção e aprovação de Deus. Quem era rico na época, as pessoas entendiam que eram abençoadas, que eram prósperos porque Deus pôs a mão. E se Jesus chega para um cara que é rico e fala assim, não vai rolar. O pessoal fica bolado, fica bobo, porque fala assim, mas ele é abençoado, se ele é abençoado e não vai rolar, e aí, com quem vai rolar? O problema é que o amor dele pelas riquezas era maior. E a riqueza, ela gera insuficiência. Quanto mais dinheiro você tem, mais autossuficiente você acha que você é. Então, mais coisas você acha que você pode fazer. E quando você se sente autossuficiente, essa foi a tentação de Adão e de Eva, ser autossuficiente. Quando você quer ser autossuficiente, Deus não faz mais sentido para você. Você não precisa de Deus. Então, Deus é colocado de escanteio. E isso nos coloca numa posição de um camelo que precisa passar no fundo da agulha, porque os discípulos falaram assim, mestre, se esse cara não pode ser salvo, quem vai poder então? Porque eles achavam que era benção. Aí Jesus fala assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Jesus solta uma pérola para eles, que é muito interessante, que ele fala assim, quando o menino está indo embora, Jesus fala assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí eles falam isso, como assim? Então quem vai ser? Ele fala assim, é impossível para o homem, mas é possível para mim. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os caras ficam apavorados. Pedro, João, todo mundo fica boladão com o que está acontecendo. Aí Jesus fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. Então toda vez que a gente se torna autossuficiente, a gente se coloca na posição de um camelo que tem que passar por fundo de uma agulha. Que camelo e agulha são essas? É camelo e agulha. Jesus está usando uma hipérbole, não é agulha, um lugar, não, é camelo mesmo, tipo dromedário, e agulha que você costura, entendeu? Essa é a dificuldade que Jesus está colocando. Porque quando você ama alguma coisa, é difícil você largar facilmente o que você ama. Então, se você amar Jesus, por isso que a minha oração para nossas crianças é o quê? Que elas cresçam aprendendo a amar o Senhor. Porque se você aprender a amar o Senhor, você não larga o amor facilmente. Ele amava o dinheiro. Então, para ele,
era fácil, era difícil largar um amor e colocar outro. Então, por isso que é sempre ame a Deus e depois as outras coisas. Primeiro, amor a Deus, depois a obediência. Porque quem ama, obedece. Agora, se você vive só para obediência, necessariamente não quer dizer que você o ame. Aí, Pedro faz uma pergunta interessante. Fala, Senhor, quando Jesus fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro faz uma pergunta maravilhosa. Ele fala assim, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Olha o contexto do negócio. O que Pedro está querendo dizer? O que ele está querendo perguntar? Ele está querendo perguntar isso aí. Tá bom. Que vantagem Maria leva? É isso que ele está querendo saber. Fala, se o rico não entra, e só pode entrar quem deixa tudo, tá, eu deixei tudo, pode seguir. O que eu vou ganhar com isso? Que vantagem Maria leva? Esse é o problema. E às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, tá bom, eu estou aqui, eu venho todo domingo, enquanto meu vizinho vai viajar no final de semana, não tem compromisso com a igreja. Eu estou lá, eu busco ser correto, e o cara que está do meu lado passa a perna em todo mundo e sai melhor do que eu. E que vantagem tem isso? O que eu ganho com isso? O que eu ganho sendo cristão? Isso não é só você que pensa assim, eles também pensaram nisso. E aí, Jesus contou uma história para eles. E é a história que eu quero que você pense comigo hoje. Jesus conta o seguinte, fala assim, diga a vocês a verdade, por ocasião da regeneração, ou seja, quando eu renovar todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando fala aqui julgar, é naquele momento da eternidade onde ele vai dar os brindes, os presentes. Então vocês também vão me ajudar a presentear aqueles que chegarem. Porque ele está respondendo o que Jesus está falando, que vantagem Maria leva, o que Pedro perguntou. Aí ele continua. E todos os que tiverem deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Isso é chocante para eles. Porque o que Jesus está colocando para eles? Ele fala assim, vocês me seguiram primeiro, beleza. Só que por vocês serem os primeiros a me seguir, vocês receberão a recompensa por último. É justo isso. Vocês foram primeiro a me seguir, vocês vão receber a recompensa no final. Porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. E não só ele, mas todos aqueles que tiverem deixado, receberão nessa vida presentes e presentes no futuro. Ele fala, todo aquele que deixou pai, mãe, irmão, família por minha causa, vai receber nessa vida, na comunidade do reino, pais, irmãos, família, casas, vai receber isso na comunidade do reino, vai receber isso em vida e vai receber no futuro. Essas recompensas são recebidas quando a gente vive em comunidade. E isso serve para não deixar a nossa expectativa somente aqui nessa vida. Então você vai receber recompensas aqui nessa vida e você vai receber recompensas no futuro. Só que quando Jesus inverte essa ordem, você começa a falar e começa a pensar sobre justiça. E isso deve ter confundido a cabeça deles, tanto que Jesus teve que contar uma história para explicar melhor isso. E ele conta essa parábola. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Lá na Palestina era comum, na época da colheita, os caras ficavam num lugar chamado mercado, numa praça, e aí o dono da plantação ia lá e contratava, você, bora, trabalhar o dia. E era lei de Israel, você recebia por dia, você não tinha salário mensal. Tipo você recebia no final do dia, você recebe o que você precisava. Então, lá em Levítico 19:13, Deuteronômio 24:14-15, fala desse recebimento diário. Então, era uma prática comum. E esses caras tinham combinado a ser pago. Vão para a vinha, né? Eu pago 1 denário. Denário era uma moeda de prata que era o ideal de ser pago por um dia de trabalho. Só que você sabe que todo empresário tenta minimizar os custos e maximizar os lucros. Então, não era comum o cara pagar 1 denário. Fizeram uma conta há uns anos atrás e falaram que 1 denário era mais ou menos 20 centavos de dólar. Tá? Só que você comprava muito mais coisas antigamente com 1 denário do que com 20 centavos de dólar hoje. Tá? Só para você ter noção de como é que é.
Então, quando esse cara oferece um denário, ele está oferecendo um salário justo, um salário bacana, que quase ninguém pagava no dia. Então, esse cara foi generoso. E o texto segue. Por volta das 9 horas da manhã, então ele foi às 6 da manhã, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. Esses não tinham combinado de ser pago um denário. Eles tinham que confiar no patrão, na justiça do patrão. Eu vou pagar o que for justo. Automaticamente, se um começou às 6 horas, o outro começa às 9, se eu vou te pagar o que for justo, quanto que eu vou te pagar? Um denário menos 3 horas. Não é mais ou menos isso? O outro já foram trabalhar às 6 horas da manhã e eu combinei de pagar um denário, na minha e na sua cabeça, eu vou pagar o que for justo, eu vou descontar essas de 6 às 9 e te pago o restante do dia. Estamos juntos aí? Faz sentido? É o que é comum, acontece na nossa cabeça. O texto continua. Eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles falaram: porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Tem algum combinado de pagamento aqui? Não. Não tem combinado de pagamento. O outro já recebeu o que é justo. Esse aqui, talvez, falou: vai trabalhar. Vai trabalhar. Obviamente, essas pessoas que estavam lá fora do horário das 6 horas da manhã, não estavam muito comprometidas com querer trabalhar, fala sério. Porque se você sabe que você tem que botar comida na mesa, você sabe que o horário que o patrão chega para colher as pessoas é 6 da manhã, que hora que você vai estar lá? 5:30. Você tem que pôr comida na mesa, meu irmão. Você é o chefe da família. Você tem que chegar cedo. Então, mas eu não sei se eles não foram, porque tem aquelas histórias, tipo de filme hollywoodiano, que o cara saiu às 5:30 da manhã, aí de repente o carro quebrou lá em Israel, não tinha mecânico, ele não conseguiu ir, ele pegou uma bicicleta emprestada, ele foi de bicicleta, e aí a bicicleta furou o pneu, mas ele sabe, tipo aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, que tudo dá errado, e aí só no final o cara chega lá, meio-dia, e ainda consegue, entendeu? Então, pode ser que o cara não consiga chegar lá cedinho, por conta disso. Pode ser, mas pode ser também por vadiagem. Aqueles caras que gostam de encostar na mulher que está em casa fazendo comida. Ah, não, está tranquilo, relaxa. Então, pode ter sido isso também. E eles não tinham salário combinado. Eles tinham que confiar no caráter do patrão. Porque se o cara combinou, ele tinha que cumprir. Né? Eu ia contar uma historinha, mas vai tomar tempo, não vou contar não. Aí a gente percebe aqui que a contratação desses caras, principalmente das 5 horas da tarde, não se dá porque pelo que ele podia produzir, concorda comigo? O cara ia trabalhar 1 hora. O que ele vai conseguir produzir em 1 hora que vai fazer diferença no colheita do dia todo? Parece para mim que o patrão ele foi muito mais generoso com as pessoas do que queria o trabalho delas. E ele chamou. O patrão não ia se beneficiar muito disso, mas ele foi e chamou. Aí chega a hora do pagamento, crepúsculo do dia, chega no final da tarde, ao cair da tarde, o dono da vinha chama todo mundo e pede para o empregado dele: vamos começar a pagar todo mundo, mas começa a pagar dos últimos. Aí ele pega aquele que entrou às 5 da tarde e ele vai, tira um denário do bolso e fala: aqui, está aqui, ó. Receba. E paga. E começa a pagar o que entrou às 5, começa a pagar os outros, e aí, de repente, ele chega das 6 horas da manhã. Qual é a sua expectativa se você entrou às 6 da manhã, trabalhou o dia inteiro, miserável? Ralou pra caramba, está até descascando tanto sol que você pegou. O que você acha que você vai receber? Se o que trabalhou 1 hora, às 5 da tarde, recebeu 1, você vai receber 1. Porque o combinado não sai caro. Esse é o título da mensagem de hoje. Combinado não sai caro. Qual foi o combinado? Vá trabalhar na vinha, eu te pago 1 denário. Os caras se revoltaram. Igual você ia fazer. Não é justo? Que absurdo é esse? O que é isso? O que está acontecendo? Quando Jesus contou isso aí, a audiência deve ter ficado bolada com a história, igual você está aí, eu sei. Você está, cara, Jesus, não pode, Jesus, o que é isso, Jesus? É meritocracia, eu trabalhei desde as 6, o cara trabalhou às 5.
Aí veio o B.O. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 horinha, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Quando eles falam calor do dia, é um negócio fantástico, porque não é o sol. Em Israel, existia de manhã um vento que soprava do sul. Mano, o negócio era quente, era seco, e assim, era um absurdo. Esse vento, você percebe ele quando Jonas dorme e a planta faz sombra. Esse vento vem e mata a planta e deixa a careca de Jonas, porque Jonas era careca, né? Porque ele pegou o sol e machucou a cabeça, é careca. Então, mata a planta do Jonas. Sou eu aqui, isso aqui sou eu. A gente vê também esse vento, quando as espigas lá de Faraó, no sonho de Faraó, que ia ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, é esse vento do sul que vem e seca as espigas. Então, quando eles estão falando do calor do dia, estão falando de uma coisa que eles estavam experimentando, assim, que era bruto demais. A gente trabalhou pra caramba. Só que esses caras foram convidados a trabalhar. Estavam lá na praça esperando uma oportunidade de trabalho para poder pôr comida na mesa. Eles foram contemplados em receber trabalho. E chega na hora de receber, que recebe o combinado, reclama. Na hora do pagamento, eles ficam com inveja do que o outro recebeu e não foca no que você está recebendo. Por quê? Porque você se acha digno, que você acha que você trabalhou pra caramba, que você acha que você é o melhor funcionário, você acha que você se dedica mais, você acha que você merece todas as honras e todas as glórias, porque você dá tudo de si. Mas o combinado é que no final do mês você vai receber aquilo. Isso se dá porque as pessoas trabalham para pessoas, não trabalham para Deus. E quando a gente fica com inveja, do que a gente recebeu, que a gente deveria receber mais, a gente coloca a justiça, a nossa justiça em primeiro lugar. A gente olha aquele companheiro de trabalho que dá migué, tem que trabalhar 8 horas, 6 horas. 2 horas migué. O cara vai no banheiro, vai assim. Onde você vai? Vou no banheiro, estou apertado. Estou muito apertado. Você tem gente que dá migué. E no final do mês vai receber igual você. Ok? Só que quando eu olho pelo prisma do eu mereço, porque eu fiz por onde, do que é justo, eu passo a interpretar o que eu passei focando no meu esforço, no peso que eu peguei, e eu esqueço da oportunidade e do combinado. Eu esqueço que foi combinado. E esse foi o sentimento de Pedro em Mateus 19, 27, quando ele fala assim: nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o que dê a você. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aí ele fechou a parábola. Jesus fecha a parábola e fala essa frase para os discípulos. O que ele está querendo dizer? Ele falou: meus filhos, vocês foram chamados primeiros, vocês vão receber a recompensa por último. O que você vai ganhar? Que vantagem Maria leva? Primeiro, a vantagem que Maria leva é ter me conhecido. A segunda vantagem é no final. No final da nossa história a gente acerta as contas. E se eu quiser dar para alguém antes, se eu quiser abençoar alguém antes, é meu critério. Você não tem nada a ver com isso. E quando ele fala, amigo, pega o que é seu e vá, ele não está tirando. A palavra amigo é uma palavra, quer dizer, camarada, companheiro. Ele não está esculachando a pessoa, ele está tratando com amor, tratando com carinho. Não há repreensão aqui. Ele está dizendo: parceiro, pega o que é teu, fica contente, para de ser invejoso, para de ficar, eu trabalho tanto, vou na igreja, não consigo trocar de carro, fulano está lá, todo final de semana no bar bebendo cerveja, já está com o 3º carro já em casa. Meu irmão, pega o que é teu e vai, relaxa, pega o que é teu e vai, combinado não sai caro. Mas fulano está lá na igreja, todo mundo prospera, só eu que não.
Irmão, se Deus decidiu abençoar, celebra. Não fica triste não, fica com inveja não. Inveja corrói a alma. Celebra. É bênção. Bola para frente. Se você aplicar a tua justiça, tu vai se dar mal. Deus se recusa a ter sua generosidade limitada por você ficar de biquinho. Vai ficar de biquinho? O problema é seu. Se a conclusão da parábola choca a nossa ideia de justiça, isso mostra o quão grande é a nossa necessidade de corrigir e expandir a nossa noção de justiça de Deus. Se você olhar para essa parábola e falar assim, não é justo, Jesus está errado, mostra o quanto que você está parecendo com aqueles caras, os ouvintes da parábola ou os personagens da parábola. Qual é a interpretação dessa parábola? A interpretação é a seguinte: o dono da casa é Jesus. Os primeiros trabalhadores são aqueles 12. A vinha é o reino de Deus. Os outros trabalhadores são os outros aprendizes de Jesus que vêm chegando no reino depois. E o denário é a recompensa. Ele combinou que vai te dar uma recompensa. Ele combinou com os 12 que vai dar uma recompensa. E ele vai dar. Ele combinou que você vai receber uma recompensa, você vai receber. Agora, eu vejo que nessa parábola, Jesus está mandando um recado claro a seus aprendizes sobre a dinâmica do reino e o que esperar de recompensa. E aqui eu termino com 4 pontos importantes. A primeira coisa, que recado que Jesus está mandando para mim e para você nessa manhã aqui: acerte a sua motivação. Nós precisamos acertar a nossa motivação. Por quê? Parece que os últimos têm mais privilégio do que os primeiros, mas não é verdade. Não é verdade. Tudo bem, Pedro, Tiago, João, os primeiros pais da igreja, que foram os irmãos que foram colocados no Coliseu para ser comidos por leões, passaram por muito mais dificuldades do que nós. Hoje a gente pode ter a Escritura aberta aqui, tranquilo. Hoje a gente tem a Escritura aberta aqui tranquilamente. Hoje a gente tem facilidade para viver. Eles passaram mais dificuldades. Tudo bem. Mas você precisa acertar a sua motivação. Qual é a sua motivação para o reino? Qual é a sua motivação? Por que você faz as coisas? O problema é quando trabalhamos por recompensa e aí nos sentimos desfavorecidos. E talvez era isso que Jesus viu nascer no coração de Pedro. Trabalhava só por recompensa. E aí, quando você não recebe a recompensa, você se sente desfavorecido. Deus tem a mesma generosidade que os primeiros receberam, que nós também vamos receber. Você pode ficar tranquilo. Então, qual é a sua motivação? Está trabalhando pelo que você vai receber ou está trabalhando porque você ama Jesus? Primeira coisa. Segunda coisa, acerte os seus critérios. Quais são os critérios que você usa para interpretar as coisas? Os religiosos passam a viver pela justiça e não aceitam o fato de Deus ser simplesmente generoso para com todas as pessoas. Religioso é justamente aquela pessoa que quer ganhar o favor de Deus pelaquilo que ele faz. Ele anda na linha porque acha que Deus vai gostar mais dele porque ele anda na linha. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho fala, eu ando na linha porque eu amo meu Senhor. É uma resposta ao amor que eu dou. Então muitos, ao invés de se alegrarem porque outros receberam e terão que comer, colocarão comida na mesa de sua família, ficam bravos e reclamam porque não receberão mais. Não se alegram porque nessa noite uma família vai ter que comer, aquela casa não vai ter fome. Mas não, eu penso no meu umbigo, primeiro o meu. Louvado seja o meu nome, aleluia. Né? Então, quais são os seus critérios para interpretar o que Deus está fazendo? Terceira coisa, acertando a sua perspectiva. No reino, Deus concede graça a quem Ele quer, aos filhos dele, ponto final. E os filhos do reino entendem isso, e se alegram com isso, e copiam esse comportamento, e estendem graça a quem não merece também. No reino de Deus, a misericórdia é a regra máxima. Eu acho que misericórdia não é porque a pessoa merece. E ponto. No reino de Deus, muitos indignos, excluídos, pobres ou não abençoados têm espaço na agenda. Tem espaço. São alvos da minha bênção. Eu tenho que trocar a minha perspectiva, trocar os óculos talvez. E por último, nós precisamos acertar nossas ações. No reino de Deus, os filhos do reino devem copiar
a forma do rei agir. Se Jesus age com essa generosidade, esse deve ser o meu modelo. Vou sair daqui fazendo isso? Não consigo, mas vou buscar em oração. Oração da manhã, oração da noite, tal. Vou buscar junto com Deus. Ser assim, pedir para Ele, transforma o meu coração de pedra. Porque às vezes eu tenho um coração de pedra, você também? Às vezes a gente tem nosso coração, fica pedregoso. E aí eu preciso pedir, transforma meu coração de pedra num coração de carne, me ajuda a ser generoso como o Senhor. E à medida que eu vou exercitando isso e orando isso, Ele vai transformando o meu coração. Na comunidade do reino sempre há espaço para todos trabalharem. Tem quem chega às 6, tem quem chega às 9, tem quem chega ao meio-dia, tem quem chega às 10 da tarde, tem quem chega às 5. Sempre vai ser bem-vindo. Todo mundo tem espaço para trabalhar. E a gente tem dois tipos de serviço. Por exemplo, no reino, a dimensão eclesiástica e a dimensão cultural. A dimensão eclesiástica é tudo que a gente faz, por exemplo, desse portão para dentro. Ou quando a gente tem ministérios fora, tudo que a gente faz parte de ministérios. Então, essa dimensão do meu serviço, tem espaço para fazer um monte de coisa, basta você querer. É simples. Lembra da metáfora que eu falei semana passada? A casa alugada versus o hotel? Ficar num hotel, você só tem preocupação com a conta. O resto, mano, todo mundo te serve. Nós alugamos uma casa chamada Grupo Valinhos. Nós temos que dividir as tarefas. É nosso papel. Mas é obrigação? Não, eu faço porque eu amo o meu Senhor, porque eu quero ser útil para o meu Senhor. Ponto final, dentro das minhas limitações. E tem o serviço público, que eu exerço a bênção de Deus e estendo o reino a partir do meu serviço. A partir daquilo que eu tenho dom, a partir da minha vocação, aonde que eu vou, eu mostro pedaços do reino de Deus para essas pessoas. Eu mostro que Deus as abençoa, que Deus ministra a bênção sobre elas, que Deus quer justiça, que Deus quer amor, através das minhas atitudes, do meu trabalho e nos meus trabalhos voluntários, etc. e tal. Então eu tenho a dimensão do trabalho, dentro e fora. A vinha vai estar sempre aí pronta para a gente colher. Se você chegou agora, ou você está aqui no grupo às 6 da manhã, tem espaço para todo mundo trabalhar. E a recompensa, filho, é nós. A recompensa é Ele que dá. Agora eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta provocativa que estava no texto. Se Jesus chegasse e fizesse essa pergunta para você: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Por que você está aqui desocupado o dia todo? Indireto do pastor? Não, não é direto do pastor, não. Eu sei que não dá para viver o Evangelho se você tirar algumas partes. E o serviço, por exemplo, é uma delas. Não dá. Todos nós temos nossas limitações. Então, quando eu faço a pergunta provocativa, é para que o Espírito Santo convoque dentro do teu coração, inquietação dentro do seu tempo, da sua dinâmica, o que você pode fazer e como você pode servir. O que você ficou fazendo aqui o dia todo? Sem fazer nada. Que Jesus nunca possa chegar na praça, olhar e falar: vocês estão aqui sem fazer nada? Não, jamais. Que a gente sempre esteja na vinha, trabalhando com Ele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a gente possa refletir bastante sobre isso que o Senhor colocou na nossa vida, colocou nessa manhã, que o Teu Espírito Santo provoque o nosso coração e nos dê uma noção melhor de como podemos lidar com isso. Sabemos que o Teu chamado é sempre amoroso, sempre carinhoso, e que a recompensa nos espera, está lá. Obrigado, Jesus, obrigado mesmo. Consola e conforta o nosso coração, e que nesse domingo o Senhor abençoe todas as mamães da nossa comunidade, as mamães das mamães da nossa comunidade, e que, se alguém tem dificuldade de relacionamento com a mãe, ou que já perdeu a mãe faz um tempo, Senhor, o Senhor é Deus, é Pai, mas também é Mãe. Que o Senhor ministre no nosso coração uma saudade sadia, tristeza não. Que o Senhor ministre no nosso coração a reconciliação, quem sabe. Abre as portas para que seja um dia tão agradável, tão bom. Para quem é mãe, para quem tem mãe e para quem já não tem. Ou para quem a mãe está longe. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua graça, em nome de Jesus.